Olá, meu povo do oitavo aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 66, objeto de conhecimento, volume de cilindro reto, medidas de capacidade, volume do bloco retangular. Detalhamento, litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico. Resolução de problemas com medidas de capacidade. Vamos à nossa aula. Vamos falar de volume do cilindro. Primeiro, nós temos que recordar o que é um cilindro, certo? Então, cilindro ele é um sólido. Quando o professor fala que é um sólido, já sabe que ele está ocupando um espaço certo de volume, no que nós chamamos em 3D, no espaço tridimensional. E lembrando que o volume nada mais é do que, nós temos um retângulo, certo? Esse retângulo você fecha, cola um lado com o outro lado, você forma esta figura. Portanto, olha, é isso aqui a ideia do que nós temos, o que é um cilindro. Então, o cilindro ele vai ter, na realidade, uma base, né? Então, nós temos que saber o que está na base. Qual é a figura que está na base? A figura que está na base, portanto, ela é uma circunferência e automaticamente nós temos uma área, né, de ocupação dessa base que é para sustentar este sólido geométrico chamado cilindro. Então, por ter uma área, nós temos a área de quem? Nós temos a área do círculo. Então, nós vamos precisar exatamente desses elementos, né? O sustento dele, já sabemos que é uma área circular, né? E a sua altura. Mas vamos definir o que é o volume do cilindro. Vem comigo. Então, volume do cilindro, olha, ele é calculado pela multiplicação entre a área da base, e a altura. Como a base é um círculo, olha, utilizamos a fórmula da área de um círculo vezes a altura desse cilindro. Então, depois de identificar os elementos que compõem esse sólido geométrico, então o cilindro ele é uma figura geométrica formado por duas bases circulares, a área lateral que liga esses dois círculos. Então, olha, vamos ter uma ideia aqui, né? Vamos ver a planificação, olha. Então, a planificação, vamos começar pela planificação. O que é a planificação? A planificação é a figura no plano cartesiano. Então, olha lá. Então, nós temos isso, como eu falei para vocês, olha, nós temos um retângulo, beleza? E olha só para ter uma ideia do que nós temos aqui. Então, nós temos, ele está aqui planificado, certo? Então, aqui eu tenho, digamos, a base dele, né? A base. Aqui eu posso dizer que isso aqui é a base inferior e aqui eu posso dizer que é a base superior, beleza? Eu tenho aqui a sua área lateral, que é quem? É o retângulo, olha, nós chamamos de área lateral, é isso que está exatamente sendo exposto aí. Muito bem, essa figura aqui, depois da sua planificação, né, eu posso então fechar essa figura, ou seja, como é que ela fica de fato de direito? Ela, de fato, de direito, ela é exatamente isso. Por quê? Porque nós vamos para o volume, né? Então, olha só. Olha, ela é isso aqui, certo? Aqui, Olha lá. Isso aqui é que é o nosso cilindro.
então nós temos a altura do cilindro, certo? Olha, a altura. E aqui nós temos, então, a base do cilindro, certo? E lembrando que a base desse cilindro, né, a base dele, nada mais é do que um círculo. Então, para nós calcularmos o volume do cilindro, como já foi aí colocado, olha, eu vou ter a área da base, que eu estou chamando de AB, vezes a altura. Mas, na base, nós temos o que, meu povo? Na base, né, na área da base, nós temos a área do círculo, certo? E como eu calculo esta área do círculo? Eu calculo essa área do círculo, olha, que eu vou chamar de AC, ela é π vezes o raio ao quadrado, olha. Então, como o volume, ó, ele é a área da base, mas o que que nós temos na base? Nós temos um círculo, a área do círculo. Então, ó, π vezes r ao quadrado, vezes quem? Vezes a altura. Então, é exatamente esta relação aqui, né, que nos dá o volume de um cilindro. Olha, volume do cilindro. O nosso cilindro em questão, ele está totalmente apoiado, né, numa base e a altura forma um ângulo de 90 graus. Portanto, ele é um cilindro reto, porque dependendo de como ele esteja localizado no espaço tridimensional, ele pode estar inclinado, e aí nós poderemos chamar de cilindro oblíquo. No nosso caso, o nosso cilindro, ele vai ser um cilindro reto. Beleza? Vamos sacramentar isso que eu acabei de falar, olha. Fórmula para o cálculo do volume do cilindro, olha. Então, para você saber o volume de um cilindro, precisamos calcular, ó, o produto entre a área da base e a altura dele. Está exatamente aqui, ó. Então, a área da base, olha, basta uma, né, ó, área da base, essa aqui de baixo. Isso que é a área da base, certo? E aqui, onde está esse tracejado, é a altura, beleza? Muito bem, ó. Porém, ao analisarmos a figura, sabemos que sua base é um círculo, como eu já havia dito para vocês, que está aqui pintadinho, ó. E a área do círculo de raio R é calculado pela fórmula, olha, aqui, ó, π vezes R ao quadrado, o que justifica a fórmula para calcular o volume do cilindro, que está exatamente ali, olha. Então, lembrando que, né, o volume do cilindro, ele é a área da base, que é a área do círculo, olha, π, vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Então, para nós calcularmos o volume de um cilindro, nós temos que conhecer o raio e nós temos que conhecer a sua altura. E aí, automaticamente, quando você adota o π, nós já sabemos que o π ele é um número irracional e, dependendo do teu problema, você vai utilizar um determinado valor para π. Tem alguns problemas que ele pede para você adotar o π como sendo 3,14. Tem problemas que pede para você considerar o π como sendo 3,1. E existem problemas que pede para você adotar o valor de π igual a 3. Em todas as situações, se você tiver que adotar um valor para π, pessoal, o que vai acontecer? O valor vai ser aproximado, né? Por que valor aproximado? Porque o π ele é um número irracional.
ele tem uma infinidade de casas. Então, quando você diz para adotar π igual a 3, você está engolindo as casas após a vírgula. Então, o valor de π, certo? Ele é um valor aproximado. Por isso que nós temos que ter cuidado na hora quando nós vamos calcular qualquer coisa que envolva π. Porque o valor, na realidade, que nós vamos encontrar são valores próximos, porque nós estamos engolindo uma quantidade enorme de casas, por ele ser um número irracional. Vejamos como calcular o volume do cilindro. Então, para nós calcularmos o volume do cilindro, olha, para que seja possível aplicar a fórmula, precisamos do valor da altura do raio do cilindro. Então, realizamos as substituições do valor do raio e da altura e, quando necessário, utilizamos uma aproximação do valor de π. Como eu falei para vocês, se o problema ele vai te dizer que valor adotar. Se ele não disser, você não mexe, utiliza exatamente o π. Então, vejamos um exemplo, olha lá, vamos identificar. Olha. Calcule o volume do cilindro a seguir. Olha só, neste problema, o valor que nós deveremos adotar é 3,1, certo? Então, vamos identificar os elementos. Então, lembrando, olha, que como eu quero calcular o volume do cilindro, ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos que identificar quem é o raio e nós temos que identificar quem é a altura, beleza? Então, vamos olhar para essa figura, olha. Então, está aqui, ó. Olha lá. Este valor aqui é o valor do raio. Certo? Então, o raio aqui, olha, que é BC, ele é de 4 centímetros. Então, olha o meu raio, ele é 4 centímetros. Ora, do ponto A ao ponto B, ó, está bem aqui, este aqui, ó, é quem? É a altura, é o nosso H, ó. Ele mede 5 centímetros. Bom, o π, nós já sabemos que nós vamos utilizar 3,1, então nós temos como calcular agora o volume deste cilindro. Então vejamos, olha lá. Então está aqui, olha, para calcular o volume, temos que o raio, como eu já identifiquei na figura, ele é 4 centímetros. A altura também foi identificada na figura, é 5 centímetros. Então, realizando as substituições, temos. Lembrando que o problema estava pedindo para nós usarmos, olha, o valor de π, ó, use 3,1, certo? Então, substituindo, olha, está aqui, quem é o π, ó, 3,1. O raio é 4 ao quadrado e a altura é 5. Prioridade aqui. Primeiro vamos resolver a potência. Então, repete. 4 ao quadrado, 16. E 16 vezes 5. E agora aí nós estamos diante de um produto, certo? 3,1 vezes 16 vezes 5. Então, aqui, no caso, resolvendo os inteiros logo, 16 vezes 5, né? Dá 80, e 80 vezes 3,1, chegamos a 248 centímetros cúbicos. Uma outra observação, ó. Nós estamos trabalhando com volume. Volume, a unidade, ela é metro cúbico. Aqui no nosso caso, a nossa unidade está toda em centímetro. Então, por estar em centímetro, ficou centímetros cúbicos. Mas você poderia me dizer, mas professor, de onde saiu esse cm elevado a 3? Ó, lembrando aqui, o raio aqui, ele não é 4 centímetros? Ó, eu não tenho raio ao quadrado, para você ter esse entendimento. Então, você tem 4 centímetros ao quadrado. Ó. 4 ao quadrado vai me dar 16, cm vezes cm, multiplicação de potência de mesma base, olha. Cm ao quadrado.
Beleza? Olha. Só que isso aqui, ó, agora, o meu raio ao quadrado, que deu 16 centímetros quadrados, vai ser multiplicado pela altura. Mas a altura também está onde, pessoal? Olha o que você está resolvendo. Você está resolvendo esta parte aqui, ó. 16 centímetros ao quadrado vezes 5 centímetros. Isso aqui vai me dar o quê? 80, que é 16 vezes 5, cm ao quadrado vezes cm. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Ó, por isso que vai me dar centímetros cúbicos. E quando multiplica-se por 3,1, dá 248 centímetros cúbicos, porque nós estamos tratando de volume. Beleza, meu povo? Então, vamos a mais exemplos, certo? Exemplo 2. No exemplo 2, vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação. Olha, nós temos, está sendo dado para nós o volume do cilindro. Eu conheço o volume do cilindro já, ó. O volume do cilindro é 120 metros cúbicos. O raio do cilindro, desse cilindro, ó, é 2 centímetros cúbicos. O π, para ser adotado, vai ser 3 somente e está pedindo para nós calcularmos a altura. Ó, o problema mudou totalmente. Isso pode acontecer, professor? Pode, certo? Nós não sabemos que o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Então, olha, v é variável. π é algo fixo, né, que o problema dá para nós, sempre vai dar. O raio é variável, a altura também é variável. Então, significa que eu posso determinar qualquer variável da fórmula, pessoal. Qualquer uma. É claro que eu já sei que V é variável, que R é variável, que a altura é variável, porque o π ele é um número, né, irracional. Então, são 3 variáveis aí nessa fórmula. Se são 3 variáveis nessa fórmula, eu posso dar 2 e pedir uma terceira qualquer dela. No nosso primeiro exemplo foi para nós calcularmos o volume. O que foi dado para nós? Foi dado o raio e foi dada a altura. E dizia para nós adotarmos o π valendo 3,1. Só substituímos. Agora, neste exemplo que eu estou colocando, ali, eu estou dando o volume dele já. O espaço, né? Toda essa superfície que ele ocupa no espaço tridimensional. Eu estou dando o raio, estou dizendo que é para adotar o π igual a 3 e eu quero saber a altura dele. Nós vamos agora calcular a altura. Então vem comigo, vamos lá ver como isso se processa, certo? Então você vai pegar a fórmula do volume, né? Qual é a fórmula do volume? O volume do cilindro, no nosso caso, o cilindro reto, né? É V igual a π vezes R ao quadrado vezes H, ó. Beleza? Então, vou dividir aqui o nosso quadrinho e vamos para o lado. Então, vamos substituir, ó. O volume agora é 120 metros cúbicos. Então, eu vou substituir, eu vou repetir ela aqui de novo, ó. V igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então, volume, ó, 120. O π está sendo pedido para nós adotarmos o valor de 3. O raio é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. E agora vamos determinar o H, ó, certo? Ou seja, nós queremos, nesse caso, saber a altura deste cilindro. Então, aqui é uma igualdade, então eu posso trabalhar assim, virar tanto faz, né? Como eu trabalhar desse jeito aqui, ó, para facilitar, né? Eu jogo a variável, eu inverto aqui a ordem, dá no mesmo, pessoal, ó, é a mesma coisa porque é uma igualdade. Então vamos calcular aqui a
Potência, então, ó, 3, 2 ao quadrado, 4, vezes H igual a 120, beleza? Muito bem, ó. Então, sigam aí, ó, presta atenção. Então, 3 vezes 4, 12, H igual a 120. Como 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, lá vai, ó. 120 dividido por 12. Dividindo 120 por 12, isso vai me dar o quê? 10 centímetros, porque é a altura, né? Ó. Tá aí, ó. Então, nesse caso, descobrimos a altura deste cilindro. Beleza? Vamos continuar resolvendo, né? Problema, exemplo 3. No exemplo 3, certo que nós vamos ver agora, vai ser dado para nós. Queremos saber o volume do cilindro. Olha, queremos saber o volume do cilindro. O π vai ser adotado 3,1 e a altura 10 centímetros e está sendo dado o diâmetro. O diâmetro é de 8 centímetros. Aí, opa, olha lá. O que está faltando? Então, vamos observar aqui. Para nós calcularmos o volume desse cilindro, ele é o quê? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Está aqui, né? Ora, se nós olharmos, né, queremos calcular agora o volume dele. O π, ele está sendo solicitado para nós adotarmos 3,1. Está sendo dada a altura, mas não estou vendo, não foi claro o raio. Mas não foi dado o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro, olha, é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 2 vezes o raio, basta que você pegue o diâmetro e divida por 2. Não é isso? Olha. Então, lá vai, ó. 2R igual a 8. R vai ficar 8 dividido por 2. Então, está aqui o meu raio. Vai ser igual a 4 centímetros, certo? Observar que as unidades deverão ser a mesma. Então, muito bem, olha, está aí. Agora sim, nós temos como calcular o volume deste cilindro, né? Por quê? Porque eu tenho todas as variáveis. Agora eu tenho a altura, né, que já tinha sido dado, que era 10. Eu não tinha o raio, então eu fui procurar determinar o raio primeiro. Lembrando que o problema está trazendo o diâmetro é 2 vezes o raio, então pega o diâmetro dividido por 2, encontrei. Então vamos para o nosso volume agora, olha. Que é π, ó, 3,1 vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Beleza? Prioridade aqui. A prioridade, né? Você tem que calcular a primeira potência. Então, 3,1 vezes 4 ao quadrado, 16. Olha, vezes quanto? 10. Então, vamos ao volume, ó. 3,1, 16 vezes 10. Isso dá 160. Beleza? Então, agora, vamos calcular este volume aqui. Então, esse volume vai ser, ó, fazendo a conta, ó, 160 vezes 3 vezes 3,1, ó. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1, pula uma casa. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 1 é 3 e 1, 4, ó. Então, isso dá 0, 6, 9, 4. Vamos botar a vírgula, não é uma casa. Então, da direita para a esquerda, uma casa. Olha. Então, ficou 496,0. Então, esse zero após a vírgula aí, não precisa colocar. Então, o volume desse cilindro é 496, olha a unidade, centímetros cúbicos, porque isto é um volume. Beleza, meu povo? Muito bem, olha. Então,
Esse foi o nosso exemplo 3. Agora vamos para um novo exemplo. Exemplo 4. No exemplo 4, o que nós temos? Vamos ver aqui. Exemplo 4. Ó. No exemplo 4, está sendo dado o volume do cilindro, que ele é 360 metros cúbicos. Beleza. O π deveremos adotar 3. Queremos saber agora o raio, olha, e a altura é de 10 metros. Opa, então, tudo bem. Lembrando, vamos tomar a relação que calcula o volume do cilindro, né, que eu vou chamar VC, ela é π vezes R ao quadrado vezes H. Ó. Aqui. Beleza? Então, vamos substituir, ó. Realizando as substituições. Então, nós temos, olha, vou repetir a fórmula aqui, ó. O volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então, esse volume, ó, é 360. O π está sendo adotado 3, olha. O raio é aquilo que nós queremos saber, ele está ao quadrado, vezes a altura que é 10. Beleza? 10, ó. Então, vamos lá. Isso aqui, como é uma igualdade, é a mesma coisa que você, então, passar para o teu lado de conforto, a variável para o primeiro membro, né? Você pode fazer isso, olha. Então, vamos aqui, ó. 3 vezes 10. Isso vai me dar 30. O quê, ó? R ao quadrado. Isso aqui é igual a 360. Beleza? Queremos saber o R, ó, tá? Então, nós temos o 30, que está na frente do R, que está multiplicando. Ele vai passar para lá com a operação inversa. Então, R ao quadrado é igual a 360 dividido por 30. Então, meu R ao quadrado vai ficar, eu posso cortar o 0 com 0, 36 dividido por 3, beleza? 36 dividido por 3. Então, R quadrado é igual. 36 dividido por 3, isso aqui vai me dar o quê? 12, né? Ó. Observe o seguinte, eu tenho R ao quadrado, eu não cheguei no R. Ora, se eu tenho uma potência, qual é a operação inversa? A operação inversa é a raiz. Beleza? Então, aqui vai ficar a raiz de 12. A raiz de 12, ela não é exata. Beleza, meu povo? Mas se você quiser decompor, né? O que é 12? 12, ó, dividido por 2, quando não é exato, você pode. Aqui já era uma resposta. Mas eu posso ir além. 12 por 2 dá 6, é divisível por 2. 6 é por 2, vai dar 3. Ó, 3 dá 1, está aqui. Eu decompus um número em fatores primos. Então, esse meu R, ó, é 2 ao quadrado vezes 3. Ó. Beleza? Então, esse meu R, aqui utilizando a propriedade, né, expoente igual ao índice, vai para fora. Ó. Olha só. Então, está aqui. Olha o raio desse problema. Ah, não, é metro. Beleza, deixa eu voltar aqui. É metro, né? Metro. Tá aí, ó, descobrimos o raio deste exemplo. Então, olha, observe, dado o volume, né? Se for solicitado para nós determinarmos o volume, beleza? Então, eu tenho que ter o raio, tenho que ter o π e tenho que ter o h. Mas pode ser pedido qualquer uma dessas variáveis. Beleza? Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado.